Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e nós estamos aqui para falar sobre Maxine, o encerramento da trilogia X do Ty West, interpretado pela Mia Goth, que é sim o que vocês estão pensando, a neta da atriz brasileira Maria Gladys. Comigo aqui, Robledo Milani. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Aí o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, pessoal que nos acompanha aqui no Papo de Cinema. Ah, eu sei que tu vai dar os recadinhos de praxe agora, mas eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pontuar. Essa aqui é a edição 149 do podcast, mas tem umas especiais ali. Quem nos acompanha sabe que a gente tem umas edições especiais que a gente dedica à filmografia do Woody Allen. E a gente vai voltar, a gente não terminou ainda. Aliás, Tô. temos pedidos semanais para retomar a nossa varredura pela filmografia do Woody Allen. A gente está fazendo Qualquer podcast por momento volta. décadas. Daqui a pouco a gente Qualquer volta. momento volta um especial Woody Allen 4, 3 ou 4, uma coisa assim, né? Que a gente tá devendo. É. Mas eu acho que então a gente já fez mais de 150 edições aqui do podcast Papo de Cinema. E uma coisa que eu acho bacana a gente pontuar aqui é que, principalmente o cinema norte-americano, né? O cinema de Hollywood, a gente tem visto que tem se abastecido muito de continuações, de sequências, né? De tudo. E eu acho que, se eu não me engano, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas se eu não me engano, esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo de um filme que é sequência, que a gente tem também podcast sobre as edições anteriores. Aí a gente quebrou a banca. É o podcast Papo de Cinema dando aquela moral que a A24 não dá pra gente. Exatamente, Marcelo. Então, Maxine é sequência de quem? De que filmes, Marcelo? De que filme? Antes de tudo, Robledo, tem uma coisa que é tão importante, ou quase tão importante, quanto a gente discutir Maxine. Quer pedir, lembrando que o podcast Papo de Cinema agora também está em vídeo, a gente está no YouTube, então é pedir para você que está nos vendo no YouTube, vai lá, não segue a gente ainda? Como que tu não segue a gente ainda? Tem que seguir o Cara, podcast Papo de Cinema, tem que curtir, tem que comentar, tem que interagir. A gente não é tão jovem assim, né, Roberto? Mas a gente já entendeu que tem o esquema do algoritmo, que tem que, né? A gente tem que engajar. Então, assim, tem e que outra coisa, compartilhar, tem que claro, recomendar, tem que criticar, tem que apoiar, tem que elogiar, tem que botar no mundo, gente. lá o sininho também para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo no YouTube do Papo de Cinema. E para você que está nos ouvindo em todas as plataformas digitais, porque o nosso podcast está em todas as principais plataformas, nos agregadores de áudio, vai lá e dá 5 estrelinhas para o Papo de Cinema, porque isso pode parecer uma coisa simples, e é de fato simples, simples, grátis, rápido, mas para a gente ajuda demais, porque vai fortalecer o nosso trabalho e vai fazer com que a gente chegue para mais pessoas. E claro, né, compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece, que gostou do X, A Marca da Morte, que é o primeiro filme da trilogia do Ty West, e do Pearl, que é eu gosto da minha pronúncia do Pearl, que é maravilhoso. Pearl é quase um grunhido. Pearl, E que é o. se tem alguém chegando agora aqui nesse bonde que não está entendendo o que está acontecendo, tá aí a dica, volta ali algumas casas no podcast, no feed do podcast Papo de Cinema, que lá atrás tem uma edição específica sobre os dois primeiros filmes, sobre o X e o Pearl. Então pode ir lá, escuta o nosso bate-papo, já recapitula tudo e depois volta aqui para se situar com Maxine, o fim da trilogia, que rufam os tambores, joga um balde de água fria, tudo que foi prometido nos dois primeiros filmes. Não é verdade. E aqui vai ser muito legal porque esse episódio acontece uma coisa que nem sempre acontece, né, Roberto? De a gente ter uma divergência de opiniões, e isso eu acho muito bacana, porque vivemos um tempo em que as divergências não são, né, elas são tratadas como antagonismos agressivos. Aqui a gente vai, inclusive, vamos aqui na nossa pretensão, né, dar fazer uma conversa alto nível sobre por que que o Robledo desgostou do Maxine e por que que eu gostei bastante do Maxine, sabendo que talvez, eu acho que dá pra gente cravar isso, né, Robledo, que o Maxine dos três é o mais ame ou odeie. Os outros dois filmes, Com talvez, o certeza. Pearl é o mais fácil de ser gostado, vamos dizer assim, mas o Maxine é o mais ame ou odeio dos três, com certeza. O Robledo Tu odiou e acha, eu amei, tu né? acha o Pearl mais fácil de ser gostado? Eu acho mais fácil de ser gostado porque, para a gente, vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, para a gente fazer uma Situa breve. cronologicamente essa história, Marcelo. Situa É, cronologicamente. pois é, porque o primeiro filme é o X, A Marca da Morte, né? Que vinha com toda uma promessa, como a gente falou nesse podcast que o Robledo citou aí.
né, você já volte algumas casas para ouvir também a gente, retroativamente, o X, a Marca da Morte, ele vinha como uma promessa de ser uma grande homenagem aos slasher movies. O que são os slasher movies? São aqueles filmes, é aquele subgênero de terror que foi muito famoso nos anos 80, né? Fred Krueger, a gente tem depois o próprio Pânico do Wes Craven, brincando já com a tradição do slasher. E para você que está nos vendo, eu sei que eu já falei isso em algum outro podcast. Existe um princípio no slasher que é a gente precisa ter um assassino que atua com elementos cortantes ou perfurantes. O slasher seria como se fosse o barulho de um corte, de um rasgo, um slash. Olha que bonito. Cheguei até a fazer uma sonoplastia. Bah, o Então, Marcelo Milo está ah, empolgado hoje. aí vocês, né, quando a gente fala de slash, a gente fala daqueles casais que resolvem transar no meio do mato e são os primeiros a morrer. Tem uma série de convenções. Aliás, se você assistiu ao Pânico, o primeiro do Wes Craven, ele brinca com todas essas convenções ao longo da sua narrativa. Aliás, um grande filme. O X, a Marca da Morte, ele vinha com uma grande promessa de ser um tributo ao Slash, né, Roberto? Porque é uma equipe de um filme de arte, supostamente um filme de arte, ali nos anos 60 e 70, que resolve ir para uma fazenda fazer um filme pornô, né? Mas tem especialmente um dos caras da equipe, que faz questão de dizer assim, mas é um pornô artístico, queremos fazer assim. O cara não quer só entre e sai na porta da frente e na porta de trás, como diria o funk, né, do começo dos anos 2000. Eles queriam um filme, né? Só que daí o que que acontece? Mal eles sabiam que a casa, né, que a propriedade era de dois piroca da cabeça, né, que é a Pearl e o marido dela, que eu não lembro o nome, que é um ex-combatente É de uma guerra, se eu não me fazenda, engano. né? Eles É, alugam um estábulo, né? Numa é. fazenda e tal, um celeiro lá e tal. Isso. E Aham. aí, especialmente a Pearl, que é a veinha, olha lá e diz assim: Meu Deus, gente, tem gente lá, tem pirocas everywhere naquele estábulo. Eu acho que eu vou matar todo mundo. E aí, o Ty West faz uma grande homenagem ao slasher nesse filme, né? Que é um filme que tem muita sanguinolência. Que a Mia Goth, que é essa atriz britânica, que é a neta da nossa querida Maria Gladys, aliás, grande Maria Gladys, um dos grandes nomes da teledramaturgia e do cinema, né, desde os anos 60, pelo menos em diante. É, a Mia Goth interpreta tanto a Maxine, que é essa atriz que deseja entrar no cinema e que vai utilizar o pornô como uma espécie de porta de entrada para o cinema, e a Pearl, que é essa velhinha que não pode ver uma piroca, não pode ver um peito balançando, que ela quer matar todo mundo, que ela quer tocar o terror, porque na verdade a gente vai ver aí no segundo filme, que é o Pearl, a minha pronúncia segue maravilhosa, é, a história dessa velhinha que a Que, Mia na Goth interpreta verdade, de novo. eu acho que é importante botar, porque esses dois filmes foram lançados em 2022, Sim, quase simultâneo, tem diferença de poucos meses entre um e outro. E eles não são necessariamente uma sequência um do outro, né? O Pearl na verdade, é um prequel, né? Ele foi lançado depois, mas a história em si passa-se antes do X, a sim, Marca da Morte, né? Então, assim, sim. na verdade, os eventos primeiros são os do Pearl, que daí a gente entende quem é essa mulher, a Pérola, né? A Pearl, que vai ser essa velhinha que vai matar todo mundo no X, né? A marca do medo, né? A marca da morte, exato. Medo, E morte, porque a pessoa tem medo da morte, então exatamente. Só se que daí matar, tá então a tudo gente vai dar certo. um spoiler agora. A gente vai dar um spoiler de filme de 2000, de 2 anos atrás. Já tá podendo. Já tá podendo. Só sobrevive uma pessoa, né, dessa equipe de filmagem, que é a Maxine, que daí tem o terceiro filme agora. Então, então sim, o Maxine é uma sequência direta do X, Marca da Morte. Aliás, e o Paul seria o primeiro. Tem vários, aliás, tem vários. No Maxine tem vários trechos, né? De lembranças dela, porque ou seja, ela passou por uma experiência traumática, né? Então ela tem esses fantasmas, volta e meia assustam ela, principalmente porque ela está num contexto, né, na metade dos anos 80, numa Los Angeles decadente, né? Uma coisa meio ser viciente a essa indústria do estrelato a qualquer preço, e tem um serial killer na cidade, né? Tem um serial killer aí matando prostitutas, garotas de programa, jovens que querem se tornar estrelas, etc. Tal. E ela, então, já no começo do filme, a gente fica percebendo que a Maxine seria uma vítima em potencial desse cara, né? Seria ela que tome cuidado porque e começa, de fato, muita gente próxima dela a ser assassinada. E daí tem os investigadores policiais, parece que esse vilão que está cada vez mais se aproximando dela, está chegando perto. Mas o que a Maxine faz face
a esse perigo que se aproxima dela. Ela tira uma arma, né, e toca o terror, né? Porque ela não é palhaça de ninguém, né? Aliás, nesse filme tem uma cena que eu acho belíssima, né? Porque a Maxine, no primeiro filme, no X, A Marca da Morte, ela é apresentada a uma violência que é uma violência muito selvagem, né? Que é a violência da Pearl, né? Que é esse assassinato que o Ty West, inclusive, filma de uma maneira muito gráfica, como diz respeito ao próprio slasher, né? Nesse filme, no Maxine, chega agora, e eu sei que a gente sabe que chega cercado de muita expectativa, tem um momento, e esse aqui é um spoiler leve, tem um momento em que ela é perseguida por alguém vestido como um grande personagem do cinema. Aliás, o Maxine é um filme coalhado de citações cinematográficas. Certamente a gente não pegou todas, porque são muitas, algumas muito sutis, outras muito escancaradas, mas ela é perseguida por alguém, aliás, numa cidade, né? Agora eu vou começar a minha poesia para hipnotizar O você, para Marcelo você não está se acreditar que esse filme é. aguentando para o segundo bloco. Ele já quer soltar os spoilers logo no começo, Não, mas gente. eu não vou falar quem é. Ela é levada a agredir de novo para não ser agredida. Repetindo o movimento que ela faz no X, né? Então, para não ser vítima, ela precisa se transformar em agressora. E é interessante porque, antes da gente passar para o segundo bloco, onde a gente, né, tradicionalmente fala spoiler, está aberto a falar spoiler, esse contexto histórico é muito interessante. Porque se no filme Mas, anterior, né, no Maxine, a gente tinha nos anos 70 essa questão do pornô, né, e se a gente pegar a história do cinema norte-americano, depois que cai lá o código de moralidade, o código Reis, nos anos 60 a indústria pornográfica começa a crescer de fato como uma indústria economicamente não marginalizada moralmente ainda, mas uhum. economicamente já não clandestina. Então, natural que isso aconteça. O Maxine vai se passar nesses anos 80 que o Robledo falou, né? De Ronald Reagan, né, com as pessoas fazendo protesto na frente dos estúdios de cinema, falando que os filmes são imorais. E aí, o começo do filme, o Ty West, inclusive, entremeia tudo isso com imagens documentais de personalidades da música e do cinema que tiveram que dar depoimentos para falar que as suas obras não eram obras subversivas ou obras imorais. Ou seja, aquela discussão toda nos Estados Unidos da América puritana e da América vulgar, lá dos anos 60, dos anos 70, da contracultura, nos anos 80 ela ganha um outro tipo de importância, porque os anos 80, assim como os anos 50 nos Estados Unidos, essas duas décadas são décadas extremamente conservadoras nos Estados Unidos. Mas são movimentos Extremamente. circulares, né, Marcelo? Porque é um Muito. comentário muito sobre os 2020 também, né? Sim, sim, Né? sim, sim, total. Isso Então, é uma coisa assim, muito atual, né? É isso que é então, assim, interessante. a gente pensa que bizarro, né? As pessoas Mas uma, tentar boicotar um filme porque ele faz alusão a sexo. E aí o que a gente está vendo aí é uma juventude, inclusive, Roberto, querendo botão para pular cenas de sexo nos filmes. Mas uma hora a gente tem que fazer um podcast só para destilar esse ranço. mas uma coisa que eu acho muito interessante e que daí a gente já parte de brincadeiras, né? Você sabe que a gente é muito provocador aqui no nosso podcast. O Marcelo realmente gostou muito mais de Maxine que eu. Eu já tenho meus problemas e eu acho, e a gente vai esmiuçar principalmente lá no próximo bloco, mas o filme, obviamente, não é desprovido de méritos. Tanto que é por isso que nós estamos tendo essa conversa aqui e tem pontos interessantes. Mas então, assim, nessa busca por um equilíbrio aí que para mim que é a questão mais falha do filme, uh, eu acho que mereceria um olhar mais aprofundado, justamente esse contraponto que tu trouxe agora. A Maxine no X, A Marca da Morte, ela sofre muito com uma violência física, com uma violência selvagem, com uma violência agressora, né, que invade, né? Agora a gente entende que ela é fruto, e daí a gente volta para antes, né, do, dos acontecimentos lá do Marca da Morte, descobre que ela é vítima também, ela é fruto de uma violência psicológica, ela é fruto de uma violência mental, da infância. A primeira cena de Maxine é um recorte de uma gravação dela criança, e já mostrando como o pai dela, né? A gente já está invadindo aqui alguns meandros, mas o pai dela, que era um pastor, isso a gente já tinha visto em alguma coisa nos filmes anteriores, como a pregação dele agride a forma dela ver o mundo e o posicionamento dela e como ela vai se posicionar enquanto artista, enquanto produtora de arte, enquanto produtora de conteúdo. Então, eu acho que tem um diálogo ali, tem uma camada crítica
que para mim é muito interessante, isso me chamou a atenção, e é o que eu acho que merecia ter sido melhor explorar no filme, que é esse embate contra a religiosidade, sabe? Porque o filme traz muito essa questão de que os religiosos são capazes de destruir tudo para tentar preservar essa visão deturpada que eles têm do mundo, como se só a visão dele. O religioso em si, esse religioso fanático, né, esse religioso cego em relação ao restante do mundo, é um cara que vê como se nada prestasse senão a sua fé, Sim. aquilo que ele acredita. E o filme traz essa questão, né? O pai da Maxine é um cara que despreza terrivelmente tudo que está ao redor dele, porque não vai de encontro ao que ele acredita. E ele está disposto a acabar com tudo isso, inclusive a própria filha, se ela não se subjugar e disser, não, tu tá certo e a tua visão de mundo é que tá certa, que é a correta. Então eu acho que é muito interessante essa camada crítica que acaba vindo à tona no filme nos seus 10 minutos finais, em meio a um banho de sangue desvairado, que eu fico pensando, cara, imagina isso na mão de um Tarantino, de um Scorsese, de alguém que sabe o que fazer com isso, e não esse Ty West, que é um cara que tem algumas ideias bacanas, que sabe fazer uma boa reciclagem, mas não é um cara que disposto a propor algo novo. E aí é que me dá o maior choque em relação ao filme. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero pedir desculpa para você, nosso ouvinte e nosso telespectador, pelas palavras. Vocês desculpem o Robledo porque ele não sabe o que diz, né? Então, vamos ficar com essa reflexão, vamos dar aquela respirada, né? Para depois, no segundo bloco, a gente discutir. Aí, claro, brincadeiras à parte, eu colocando o meu ponto de vista, o Robledo colocando o dele, para a gente falar, aí sim, spoiler free, né? Liberado para spoilers sobre Maxine, o encerramento da trilogia X de Ty West. Fique aí, fique com, inclusive, com uma dica do nosso querido colega Vitor Hugo Furtado. Ó, escute bem o que o Vitinho tem a voz dizer e daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Como diria o profeta, esteja avisado que a partir de agora o spoiler vai cantar. O spoiler vai começou, porque tem certas coisas, né, Robledo, do Maxine que a gente basicamente precisa destrinchar, revelando coisas importantes que acontecem na história, né? Robledo, a gente falou muito sobre isso, né, que em algumas cidades do Brasil o Maxine foi exibido antes para a imprensa, a gente não conseguiu ir para a cabine de imprensa por uma série de compromissos que o site tinha com outras pautas, mas a gente começou a acompanhar de uma maneira até meio alarmada, né? A galera no Letterboxd botando assim, 2 estrelas de 5, 1 estrela de 5, 1,5 estrela de 5. Então, assim, pelo que a gente está vendo nas nossas bolhas, a galera não está curtindo muito Maxine mesmo. Ou seja, eu estou aqui me amostrando, mas a galera está muito mais do lado do Robledo do que do meu lado nessa história. Não, e outra coisa também, o filme que está chegando aos cinemas do Brasil agora, na quinta-feira, dia 11, né, de julho, ele estreou nos Estados Unidos uma semana antes, né? Estreou no dia 4. E a estreia lá nos Estados Unidos também foi decepcionante, né? A gente tem que fazer um Sim. comparativo de bilheteria. O Marcelo primeiro falou de público, vamos falar de bilheteria agora. Ele teve a pior bilheteria de estreia dos 3 filmes da série, né? Aliás, vamos apontar, é uma ladeira abaixo essa cinesérie, né? Porque o filme que melhor faturou foi o X, A Marca da Morte, depois foi o Pearl e agora o Maxine. Ah, mas isso é filme muito independente, é filme muito pequeno, ninguém vai para o cinema correndo ver esse tipo de filme. Gente, terror
geralmente tem público cativo, tem muita gente que vai atrás. E outra, esse é um filme, são 3 filmes, aliás, é uma cinesérie que tem a assinatura da o que eu posso dizer, Marcelo? Da produtora A24, que é uma das produtoras mais insensadas do momento. É a produtora do Guerra Civil agora, com Wagner Moura, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme. Ou seja, é uma produtora do Ari Aster lá, com Midsommar, né? E tudo. Ou seja, é uma produtora que é muito badalada no momento e que com esse filme, com esses 3 filmes, aliás, prometia gerar uma nova geração de fãs e está meio que tropeçando, não está atingindo bem todo esse potencial. Porém, a gente percebe que é uma produtora que tem como característica não ter muita interferência dos executivos, né, de valorizar a visão artística dos seus realizadores. Então, eu acho que era basicamente isso que o Ty West queria mesmo, né? Era chocar, provocar e não agradar todo mundo. Era divisão de opiniões, né, Marcelo? E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, porque tu é um cara bem mais ligado nesse tipo de assunto do que eu. Eu acho que até o lançamento dos 3 filmes no Brasil teve um percurso meio acidentado, porque o Pearl, se eu não me engano, foi lançado pela Synapse, né? Não foi lançado pela Universal. Eu acho que os 3 não foram lançados pela É. mesma distribuidora. Teve uma questão ali também que é isso. O E primeiro filme foi bem, mas não, atingiu um nicho só. E aí o não, eu acho segundo. engraçado porque tu vê assim, a gente vê que o 3 é o que menos arrecadou. Em tese, o 3 está chegando aos cinemas numa época que dita normal, a gente pode dizer, porque os Sim, dois era recém tava, a gente estava escapando da sim. pandemia, né? O Ex Marca da Morte sai no início de 2022, as pessoas correndo para se vacinar ainda, aquela coisa assim, será que é seguro voltar aos cinemas e tal? E mesmo assim o filme acabou gerando mais público. Acho que o filme ficou pouquíssimo tempo de cinema, logo já estava nos streams e tal. Então, assim, uh, eram cenários, eram contextos muito distintos lá de 2022 agora para esse 2024 de agora, né? Agora, tu falou uma coisa que eu acho legal pegar o gancho para a gente desenvolver aqui, que talvez essa intenção do Ty West de ser controverso, de fazer aquele tipo de filme que não deixa ninguém muito parado. Ou tu gosta muito, ou talvez tu vai desgostar ao ponto de não aderir àquela proposta. E eu acho que o Maxine é o mais extremo desses 3 filmes. É aquele que vai mais. Até porque, se a gente for pegar o primeiro filme, o X, ele é basicamente um decalque de um filme slasher. Ele brinca com os códigos do slasher, ele trabalha com isso aqui. O Pearl, embora ele tenha toda essa questão. O Pearl é quase uma fábula, né? Uma fábula macabra, mas ele está muito mais perto de uma fábula. De uma menina que quer Uhum. ser atriz, que quer ser. Né? Que nisso, inclusive, se comunica com a própria Maxine também, que quer ser atriz e tudo mais. O Tá. Maxine é um exploitation. Então o Ty West vai para um outro tipo de subgênero do horror. Não, eu defenderei ferrenhamente que ele é de fato um exploitation. Primeiro de tudo, porque ele faz uma relação lá no começo. A Maxine está buscando um trabalho no non-exploitation, que é um filme sobre freiras, que é A o, Puritana. a Puritana 2, que é uma 2. sequência, né? E tem uma coisa ali que é muito própria do exploitation, e é por isso que eu defendo muito o final do filme, que é uma bizarrice, que é um tirado do. Quem está nos vendo está vendo que eu estou fazendo um sinal aqui. É tirado do C, né? É um final que é muito próprio do exploitation, às vezes ter uma guinada meio inesperada que acontece de uma hora para outra. E tem uma outra questão ali. Diferentemente dos outros filmes, aqui a gente vê muito claramente que todos os personagens estão interpretando arquétipos cinematográficos, né? Personagens que a gente já viu no cinema, só que de uma maneira meio vulgar, né? Eu acho que, aliás, essa palavra é uma palavra que eu usei muito no texto, muito na crítica, que já está lá no Papo do Cinema. Então, vá lá dar o seu page view para a gente também, que ajuda bastante. Que é a vulgaridade. O personagem do Kevin Bacon não é um investigador realista. Ele é como se fosse um decalque de um investigador que a gente já viu no cinema várias vezes. O agente do Giancarlo Esposito, a mesma coisa. A própria cineasta da Elizabeth Debicki, ela está interpretando um papel do que se espera de uma cineasta. Então, eu acho que o filme tem uma camada, ou pelo menos umas 2 camadas, além da realidade, que sustentam todo esse cenário artificial, porque o Maxine é um filme artificial, né? É um filme Eu, cheio de artifícios e muito artificial, assim, na construção dos personagens.
nas interpretações, na maneira como talvez até esse discurso político sobre o qual tu falou lá no começo do filme vai sendo articulado meio que aos trancos e barrancos, de fato isso acontece. Mas eu defendo isso, Robledo, que isso acontece porque, na verdade, o Ty West fez um exploitation, ele não fez um filme, Uhum. ele fez um filme de um subgênero diferente dos filmes anteriores. Eu entendo essa intenção dele de querer diversificar as suas abordagens, e eu acho que a tua leitura é super válida. E eu concordo muito com essa questão dos arquétipos. Eu super assino embaixo, também reconheço isso. Porém, o que eu penso a minha leitura, enquanto eu assistia ao filme, é que ele estava muito mais preocupado em agregar esses elementos do que em trabalhar com esses elementos. Essa foi o meu embate que eu tive com o filme. Que, por exemplo, assim como eu vejo, tu citou o personagem do Giancarlo Esposito. Cara, esse personagem, para mim, ele tem, eu acho que 2 ou 3 aparições no filme. Ele aparece super pouco e é um personagem que eu super compro. Eu entendo ele, sabe? Uhum. Eu sei o que ele está fazendo no começo, eu sei por que ele está ali no meio, e eu bato palmas para a aparição final dele. Sabe? É um personagem que tá ali. Eu entendi, show. O outro que a gente aqui não tinha comentado ainda, mas tem a dupla de detetives, que é o Sim, arquétipo clássico, né? Aquele total. assim, o bad cop, o good cop, o que avança e o que é carinhoso, o que bate, o que assopra, aquele tal, que são interpretados pelo Bob Cannavale e a Michelle Monaghan, né? São 2 atores conhecidos que já fizeram vários filmes e séries, etc. Tal, e que surgem em umas versões assim breguíssimas lá dos anos 80, com os óculos, umas ombreiras, uns cabelos armados e tal. E são personagens que eu vejo o arquétipo que ele traz ali e eu vejo a função deles. Por que eles estão no filme? Agora, tu me pega aí o Kevin Bacon. Cara, o Kevin Bacon tá fazendo esse filme? Ele tá, Fazendo, ele ele tá tá fazendo cosplay do personagem do Jack Nicholson em Chinatown com o nariz cortado. Cara, mas o Jack Nicholson é o protagonista do filme e tá sendo surpreendido o filme inteiro pelo monte de merda que tá ao redor dele. O Kevin Bacon tá lá só andando com umas. Parece um palhaço quando ele corre e tá batendo na porta de casa de papelão, que é só fachada, cara. Ele não faz nada. Ele existe no filme pra correr no meio de um bando de cenário falso de Hollywood. É isso. Aquela cena do restaurante dos dois é tão boa a cena, o diálogo dele, que tu fica pensando, cara, esse cara tem segredos, esse cara tem profundidade, esse cara vai representar uma ameaça na vida da Maxine. E nada, a Maxine dá um desdobre nesse filho da puta que não tem cabimento o que acontece. E eu fico pensando, cara, olha a promessa. E ele diz uma hora, ele mais de uma vez ele argumenta. Você sabe por que que eu tô há tanto tempo? Porque eu sou o melhor, eu sou o fodão, eu que tento. E ele é enganado por uma janelinha basculante no banheiro. Tá, não, Robledo, mas tu tá perdendo a ironia, é justamente isso. Cara, mas ele é um cara que tá há muito tempo no business. Então, assim, ele é um cara que já fez várias vezes aquilo. Então, na verdade, não é que ele é fraco, é que ela é muito foda. Ela é muito boa. Eu acho que essa é a questão. Então, se ela é tão foda, ela é tão boa assim para fugir por uma janelinha basculante, cara, vamos dar mais subsídio para mostrar ela dando os desdobres dele, sabe? Não ela se escondendo atrás da casa do Norman Bates, sabe? Tem que ter mais embasamento. É aí que eu vejo trazer o arquétipo, mas não desenvolver ele da maneira como eu estou esperando, como a gente gostaria de ver uma figura tão envolvente que o Kevin Bacon. Eu e o Marcelo tivemos. O Marcelo assistiu o filme antes que eu. Então, eu fui depois, já meio que precavido pelo entusiasmo dele, mas ele me disse: Já, uma já, das já, já coisas entendeu? Se maravilhosas o do filme. Marcelo se entusiasmou, quer dizer que lá vem podreira. E ele está certo. Você deveria fazer o mesmo, inclusive. Mas ele me disse assim: uma das coisas muito legais do filme é o Kevin Bacon. E a gente, cara, acho que tanto eu e o Marcelo, a gente poderia fazer parte do fã-clube Kevin Bacon subestimado, né? Porque o Kevin Total. Bacon tem um Grande monte de ator. filme bacana e nunca foi recebido o devido valor, né? O tipo aquele cara assim que o povo ainda hoje lembra, o Kevin Bacon do Footloose. Cara, Footloose foi em 1984, ele tem 200 filmes interessantes depois disso. Porra. Mas a gente ainda lembra daquilo. Então, assim, eu acho que ele poderia ter rendido muito mais no filme do que ele, de fato, contribui. Outra cena, por exemplo, que a gente que eu queria ver muito mais daquilo no filme é essa que tu citaste lá no primeiro bloco, desse primeiro serial killer que persegue a Maxine, né? Tem uma hora que ela entra num beco sem saída, ela fica presa, e quando ela resolve dar a volta,
tem um cara com uma faca, né? Um canivete ali vindo na direção dela. E ela entra em desespero, tu pensa, nossa, o assassino vai pegar ela e joga no começo do filme, vai ter sangue esbirrando para tudo que é lado. E quando ele chega, se aproxima dela, ela puxa um revólver e ela que começa a tocar o terror nele. E daí tu pensa, cara, agora eu entendi, é ela que tá perseguindo os caras, é ela que tá. Por isso que ela não quer ajudar com a polícia, é por isso que ela não tem medo do que tá acontecendo, por isso que toda hora o filme mostra isso, né? Ela passa na rua, ela chega em casa, é tudo. Os telejornais, tá todo mundo falando desse serial killer, mais uma morte, alguém foi descoberto, etc. Tal. E ela não tá nem aí, em nenhum momento ela para na frente da televisão e ela fica preocupada e para onde ela vai, porque ela tá segura de si, sabe? Ela diz isso para policial uma hora assim: ah, você não quer ajudar a próxima vítima dela? Sim, eu acho que a próxima vítima tem que se ajudar a si mesma. Ou seja, eu tenho que estar preparada para não virar mais uma estatística. Então tu sabe, porque ela tem o revólver, ela não tem medo de enfrentar. E é o único momento do filme que isso acontece. Depois do resto do filme, ela só corre dos bandidos. Ela não sai à caça dos desgraçados. Eu penso, cara, por que que isso. Como trabalhar esse elemento? Como desperdiçar esse elemento? E é aí que foi. As frustrações foram se acumulando até a cena da piscina, que me deu uma saudade de Era Uma Vez em Hollywood, que tu não faz ideia. Que eu só queria ver o Leonardo DiCaprio tocando terror naquele final de Era Uma Vez em Hollywood, Tarantino fazendo com maestria, enquanto que o Ty West faz aquela piada de tiroteio para tudo que é lado, parecia os Trapalhões atrapalhando a SWAT, né? O Didi, Dedé, os Mussum, todo um atirando para um lado, ninguém acerta. Cara, o que é aquilo, gente? O que é Mas aquilo? mas é engraçado, né? Você que está nos vendo e nos ouvindo aí. O cinema é fascinante porque o cinema toca na gente em pontos, né, que às vezes a gente nem consegue entender o porquê. Ou às vezes ele toca em sensibilidades e não toca em outras. Isso não quer dizer que as pessoas são mais ou menos sensíveis, quer dizer que a gente tem sensibilidades diferentes, a gente tem gostos cinematográficos diferentes. Porque para mim, tudo isso que tu falou é isso, ó, eu quase inverto, quase faço um negativo e digo assim. Tá, todos esses personagens que são arquétipos e que não são muito bem desenvolvidos, é que esses personagens, eles são que nem as fachadas de Hollywood. Eles são só a fachada, eles não têm profundidade, eles não têm o que cavocar. Porque o Ty West vai fazer no Maxine, para mim, uma coisa que eu acho muito inteligente, que é fazer um filme sobre o vazio de Hollywood. Sobre o quão. Tanto que essa cena que a Maxine é perseguida, ela é perseguida por um cara vestido de Buster Keaton, né? Então, ela é perseguida por um fantasma, né? Como se fosse um fantasma, um ícone de Hollywood das antigas. E o que eu acho É, interessante é que nesse processo, né, nessas cascas, para mim é isso. É um filme sobre artificialidade, sobre como esses personagens são basicamente a fachada. Se tu olhar, tentar se aprofundar, eles não têm muita coisa mesmo. Porque todo mundo ali está interpretando um papel. Todo mundo ali está interpretando alguma coisa. Todo mundo ali, na verdade, aqueles policiais, eles não são policiais, eles agem como se espera dos policiais. Os atores e atrizes não são atores e atrizes, eles agem. Então, acho que tem essa camadinha que me ganha. E tem uma coisa também que eu entendo, gosto muito no entendo. filme, que é o fato de que as citações, né? Eu vejo muita gente aí reclamando que as citações são mero fetichismo e eu não acho que elas sejam mero fetichismo. Tem uma cena, por exemplo, em que a Maxine para na frente da casa do Norman Bates. E, até botei isso no texto, para alguém que nunca viu Psicose, simplesmente para a gente ver como é importante para você que está também nos vendo e nos ouvindo, a gente ter bagagem cinematográfica, a gente correr atrás e ver um monte de coisa, né? Porque para quem não viu Psicose, vai só olhar uma mulher meio fascinada olhando para uma casa de papelão. Só que quando a gente viu Psicose, a gente vai perceber que a Maxine talvez ficou meio abstraída, inclusive pela maldade que tem naquele cenário, né? Pela maldade, pelo Norman Bates, pela mãe do Norman Bates, por tudo. Ou seja, é a coisa da justa posição, né? A gente pega a cena da Maxine mais Psicose, aí que gera o sentido. E o Ty West vai fazer uma série de outras citações ali. Para algumas pessoas, e aqui, evidentemente, eu não estou querendo impor uma verdade sobre o filme, mas estou trazendo para vocês a minha leitura do filme, até porque não existe. Eu quero dizer para vocês que o crítico ou Na a crítica de verdade, cinema que é que na tenta chegar a uma verdade. verdade não chega, não existe verdade sobre o filme. Marcelo, aqui na verdade a gente está oferecendo um combo para o ouvinte e espectador aqui do Papo de Cinema. A gente está oferecendo duas leituras em uma. Você Aqui pode é, decidir se concorda com não o é? Robledo, se concorda com o Marcelo. Aqui ó, em um podcast só você tem duas interpretações do filme, Se cara. abraça, se abraça com a Melhor, gente. melhor promoção não há no mercado, Se né? abraça com a gente. Mas nas citações cinematográficas, e aí eu tenho que fazer o meia-culpa, porque eu sou bem. Eu caio fácil. Citou cinema, eu já fico.
Eu A fico muito gente feliz. lembra de Sugar, Marcelo. A gente lembra que bastou aparecer Eu uma fico edição muito da feliz. Cahiers do Cinema que tu já estava soltando fogos de artifício. Aliás, você aqui nos comentários no YouTube ou no seu agregador favorito, diga qual é o seu fraco. Aquilo que aparece no filme que, mesmo que não seja tão bom, aquilo te captura fácil. Para mim, é cena de pessoa se declarando em cena de musical e citação cinéfila. Essas duas coisas me ganham. Pode ser até meio vagabunda, mas me ganham fácil, fácil, fácil. Mas ali a gente vai ter o assassino, né? Que é baseado num assassino real, né, Robledo? De Los Angeles, da época, lá dos anos 80. Ele é sempre filmado como se ele fosse um assassino daqueles filmes italianos dos giallos, dos filmes do Mário Bava, dos filmes do Dario Argento. Ele é sempre com aquela característica mais fetichista, né? Ele é só uma luva, ele é só um sobretudo, que a gente vê só um parcial e tudo mais. E tem um que eu fiquei muito feliz de ter reconhecido, porque assim, eu acho que tem um grande filme, talvez, que ajude a gente que eu acho que você daria uma boa sessão com o Maxine, que é o dublê de corpo do Brian De Palma. Tem um momento em que eles sobem para uma casa, que é uma casa que fica perto do letreiro de Hollywood, que aquilo não existe, né? Aquela casa perto do letreiro Sim, não tem nada, né? é. E ela sobe um elevadorzinho, que é exatamente a mesma coisa que acontece em dublê de corpo. Para você que viu aí o filme do De Palma, é um filme também que fala sobre a indústria pornográfica, sobre aspirantes a atores. Então, Mas tu vê assim, como isso é eu mais um fico. decalque tarantinesco, né? Porque o Tarantino, 20 anos atrás, já trazia essa enxurrada de referências de outros filmes. Mas o Tarantino, daí eu pego como resgato mais uma vez essa Eu vou, citação. eu vou te jogar uma canecas citando o Tarantino. Eu vou te jogar uma caneca na É cabeça. porque ele sabia pegar essas referências e fazer algo original, algo de novo, algo que a gente ficava embasbacado. O Ty West não, ele só tenta reciclar e não consegue, naufraga nas intenções. Vocês estão vendo, gente? Vocês entendem? A gente grava o podcast Papo de Cinema nesse split screen, né? Nessa tela dividida e não proximamente, porque a gente tem medo da agressão. A gente tem medo de rolar. Na verdade, É, nós estamos em extremos do país, como você pode ver, o Robledo está aqui todo encasacado no frio, o Marcelo está lá com o ventilador ligado. É isso, gente. Essa é a diversidade brasileira. não é? Dê 5 estrelas pro podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito, que, como eu falei lá no começo, ajuda a gente pra caramba. Ative o sininho. Eu tenho que sempre falar o ative o sininho, porque eu sempre quis dizer isso. Então, ative o sininho, né? Lá no YouTube, a gente está, inclusive, com outros conteúdos, né? Temos entrevistas entrando. Então, seguir o YouTube do Papo de Cinema não é só ter acesso, não é só como se fosse pouca coisa, é muita coisa, Bastante mas não é coisa. só ter acesso ao podcast, mas você vai ter acesso a muita coisa. A gente em breve está indo para mais festivais de cinema. Tem conteúdo também vindo nas redes sociais de festivais de cinema. E, Robledo, é um prazer dividir esta bancada imaginária aqui com você, né? E aproveito para dizer assim, nesses 10 anos, o quanto eu aprendo e o quanto eu continuo aprendendo com essas trocas, especialmente quando a gente tem divergências, né? O quanto é estimulante a gente trabalhar com gente com quem a gente pode divergir, às vezes, radicalmente, e mesmo assim a gente se sente contemplado. Então, assim, é um momento agradecimento também por esses anos de tanta troca, de tanto aprendizado. E é isso, meu velho. E Tamo junto. seguimos firmes e fortes, com ou sem Maxine. É isso aí, pessoal. E Marcine é foda. Beijo!